Algumas semanas atrás eu recebi um e-mail de um engenheiro que se diz adventista e ele falava sobre a Terra plana. Na verdade, queria me convencer a todo custo de que o terraplanismo seria a verdade e que a ideia de a Terra ser um globo, na verdade, não passaria de uma falsidade, uma mentira que foi passada para a humanidade ao longo dos séculos, tendo a NASA, obviamente, como sempre, como a grande propagadora dessa mentira. Como ele é adventista, ou se diz adventista, eu apresentei para ele um texto em que Ellen White fala claramente dessa questão e diz que Deus fez o seu sábado para o mundo esférico. E ela fala então que o sábado chega a todos no planeta, obviamente porque o planeta gira e assim os dias vão transcorrendo, né, e chegando a todas as partes do globo. E diz também que nos países em que não há pôr do sol durante meses, obviamente que ela está se referindo aqui nesse texto aos países lá dos polos, né? Em que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Olha que interessante. Nesse texto ela fala então sobre pessoas, né, guardadores do sábado, que vivem em países em que no verão há meses de dia e no inverno meses de noite. E essas pessoas guardam o sábado justamente porque fazem registros dos horários do pôr do sol, no período em que o sol é aparente, e assim podem guardar o sábado também no período em que o sol não é aparente, no inverno. Obviamente que esse é um fenômeno que não seria possível numa Terra plana. Bem, eu convidei o meu amigo astrofísico Eduardo Lutz, que também é engenheiro de software, para escrever um texto, um estudo, uma resposta a esse engenheiro, e ele se empolgou. Ele escreveu 118 páginas, um documento muito rico, muito interessante sobre esse assunto. Esse é o desafio que eu quero deixar para você, mas no fim desse vídeo eu vou então passar para você esse desafio. O Lutz também fez um resumo desse assunto e ele diz então que os problemas do terraplanismo são inúmeros, mas vamos listar abaixo apenas 5 pontos nos quais há incompatibilidade entre o terraplanismo e a realidade observada. Esse texto eu postei no meu blog outraleitura.com.br e também no blog criacionismo.com.br. O Lutz diz também que, obviamente, haverá terraplanistas negando essas coisas, mas isso não tem importância ou relevância alguma, a menos que mostrem cálculos corretos prevendo os detalhes numéricos dessas coisas a partir do seu modelo. Primeiro ponto que ele levanta aqui dos 5, pôr do sol. Não deveria haver pôr do sol na Terra plana, claro. Horário e posição em cada parte do mundo. Não se pode criar um algoritmo terraplanista que gere esses resultados sem violar leis físicas e geométricas bem conhecidas e testadas, e sem supor condições incompatíveis com o que se observa. Segundo ponto, movimento aparente das estrelas no céu. Ao norte do hemisfério norte, as estrelas giram no céu em sentido anti-horário, na perspectiva de quem está no solo e olha para cima. No Equador, elas se movem de leste para oeste. No sul, do hemisfério sul, as estrelas giram em sentido horário. Isso significa que o giro do céu em relação à Terra tem sentidos opostos nos hemisférios norte e sul, sem que em algum ponto se veja qualquer descontinuidade desse movimento. Isso é o que se observa e se espera no modelo chamado globalista, mas não faz sentido algum no terraplanismo. Terceiro ponto, ilhas, cidades e navios que parecem parcialmente submersos pela água quando vistos de uma distância suficientemente grande. Se levarmos em conta as leis da ótica, um objeto só poderia ficar parcialmente oculto pelo nível da água dessa maneira se estivermos a uma altitude maior do que a da parte mais baixa observada. E necessariamente veremos um obstáculo, como nuvens, ou um reflexo invertido do próprio objeto observado. Não seria possível ver o limite da água como se estivesse em contato com o objeto se a Terra fosse plana. Quarto ponto, pêndulo de Foucault. Esse experimento disponível à observação pública em diversas partes do mundo mostra que o sistema de referência da Terra não é inercial, mas gira. Isso por si só ainda seria compatível com o terraplanismo se todos os pêndulos de Foucault girassem na mesma forma em todo o mundo. Estaríamos simplesmente sobre um disco giratório que completa uma volta por dia, sendo que sua borda gira a uma velocidade de uns 5.200 km por hora. Mas o que se observa é que o movimento desse pêndulo depende da latitude e tem sentidos opostos em hemisférios diferentes, o que é incompatível com o terraplanismo.
Quinto ponto, movimento do Sol do ponto de vista de quem está na Antártida no verão. Regularmente há expedições à Antártida feitas por pesquisadores com diversas especialidades. Alguns chegam ao próprio Polo Sul. Naturalmente, eles preferem ir até lá no verão. Nessa época o Sol não se põe, da mesma forma como ocorre com o Polo Norte. Veja, por exemplo, o vídeo que eu vou linkar aqui na descrição do meu vídeo, um vídeo de lapso de tempo gravado durante 5 dias rastreando o Sol, de 8 a 13 de março de 2017. Vale a pena você ver isso aí. Como seria possível o Sol girar em torno do observador na Antártida se a Terra fosse um disco e o Sol fosse um objeto que anda em círculos acima desse disco ao redor do Polo Norte? Não seria viável. Como os terraplanistas lidam com essas coisas? Da mesma forma como fazem com tudo mais que não se encaixa no seu modelo. Dizem que o fenômeno não existe, que todas as testemunhas estão mentindo e que fotos e filmes são montagens, computação gráfica, etc. Ou então, quando isso é impossível, como no caso do pôr do sol e do movimento das estrelas, apenas afirmam que o fenômeno é compatível com o terraplanismo, sem apresentar cálculos que mostrem como exatamente o terraplanismo prevê aqueles fenômenos conforme são observados. A julgar pelo teor dos argumentos, os divulgadores não saberiam calcular essas coisas. Se soubessem e colocassem isso em prática, teriam que escolher entre acreditar nos próprios sentidos e nas consequências do que veem ou no terraplanismo. E aqui então vai o desafio. O físico Eduardo Lutz preparou uma resposta, como eu disse, ao engenheiro terraplanista em um documento de 118 páginas com detalhes muito interessantes sobre esse assunto que tem dado o que falar na internet, o terraplanismo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou conhece alguém que tem, estude esse material, riquíssimo. E também envie para essas pessoas que têm dúvidas. Não fundamente sua opinião apenas em videozinhos na internet e conteúdos sensacionalistas. Estude, construa conhecimentos sólidos e pregue a verdade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o arquivo em PDF e outros links para mais conteúdos sobre terraplanismo. Bons estudos e um abraço para você.